E o início de tudo, desse processo de treino, são os princípios científicos da atividade física. Logicamente que são princípios que já são estudados há muito tempo pela área do treino desportivo, certo? Então foi adaptado ao longo dos anos para a nossa área, para a área da atividade física e saúde. Então nós vamos falar aqui hoje sobre o princípio da adaptação. Vamos lá, o que diz esse princípio da adaptação? É o seguinte, o princípio da adaptação, ele é a teoria da síndrome da adaptação geral, chamada de SAG, que foi desenvolvida nos anos 30 do século passado por Hans Selye. E isso, gente, se caracteriza pela base de todo e qualquer planeamento, método de treino. Então é a base de tudo. Então quando acontece estímulos, o nosso organismo ele responde de 3 maneiras diferentes. A primeira fase é chamada de fase de alarme, de reação ao alarme. É quando o nosso organismo recebe esse estímulo, seja ele fraco ou forte, o nosso organismo vai, logicamente, reagir de uma forma diferente para mais tarde ou logo em seguida equilibrar novamente a homeostase, certo? E a segunda fase é a chamada fase de resistência, que fala sobre o tempo de duração desse estímulo no nosso organismo, certo? Quanto mais tempo, logicamente que o nosso organismo responde de uma maneira diferente, e quanto mais rápido for, também o nosso organismo vai responder de uma maneira diferente. E aqui está implícito a intensidade do exercício também, desse estímulo no caso. Tá bem? E a terceira fase, que é chamada fase de compensação. Então, o que diz é o seguinte, dependendo do estímulo, no caso, por exemplo, se ele for sempre o estímulo forte, o nosso organismo daqui a pouco ele vai, como nós chamamos de quebrar. Então nós podemos entrar em overtraining ou sobretreino, se não houver essa relação ótima entre estímulo e repouso. Por quê? Porque aí se houver essa relação ótima, o nosso organismo se adapta mais facilmente e corretamente e depois acontece o fenômeno da supercompensação, que mais tarde nós vamos adaptar e vamos ainda ultrapassar aquele nível inicial de condicionamento físico que nós tínhamos antes. Então essa é a ideia desse princípio. Imagine então um exemplo prático, rapidamente, uma pessoa que vai fazer um programa de ginástica localizada e ela utilizar durante um ano letivo todo, de setembro a julho, a mesma carga. Ou seja, inicialmente até houve uma adaptação, mas depois ela não adaptou mais, o corpo já não adapta mais, a musculatura já acostumou com aquela carga. Como não houve isso, ou seja, ela utilizou a mesma carga durante o ano todo, então a gente fala sempre que ela brincou de ginástica o ano todo. Logicamente que nós estamos falando aí para a grande maioria das pessoas, digamos, assintomáticas, adultos, jovens adultos assintomáticos, né, sem patologia nenhuma. Então esse princípio da adaptação, ele fala isso. Ele é a base de tudo e precisa de uma relação ótima entre o estímulo e a recuperação para se dar o processo, o fenômeno de supercompensação, para que o nosso organismo se adapte já num nível melhor, num patamar superior do que nós tínhamos antes. Tá bem? Um abraço, gente, e até mais. Tchau.